Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podcast, meu podcast aqui no meu canal do YouTube. Hoje, episódio especial de Halloween, como vocês podem perceber, espero que vocês estejam percebendo que essa não é a minha cara natural, com uma convidada especialíssima para falar sobre crimes, sobre casos sobrenaturais, sobre Halloween, fofoca, tudo que dá pra gente conversar hoje, a gente vai conversar. Antes disso, os nossos recadinhos, que é o quê? Se você está assistindo esse episódio pelo canal oficial, o primeiro link na descrição é do canal de cortes. Então os melhores trechos dos cortes desse programa estarão lá no canal de cortes. Se você já está vendo pelo canal de cortes, o primeiro link é o do canal oficial. Então acessa lá que tem esse papo aqui e todos os outros completos. Se você prefere ver os vídeos curtos, estamos nas plataformas de vídeos curtos também, Quai, TikTok, Reels do Instagram, Reels do Facebook e YouTube Shorts. Se você está no carro, não pode assistir o programa, você pode também entrar pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores de áudio. Lembrando que se você vê pelo Spotify, também tem a opção de assistir esse episódio por vídeo, beleza? Então acessa lá. Segue a gente chegou em 100 seguidores no Spotify, estou muito feliz com essa marca e a meta para o final do ano é chegar em 2 milhões. Então a gente está quase chegando, conto com a sua inscrição lá e vamos que vamos. Dito isso, quero apresentar a nossa convidada de hoje que está retornando ao nosso programa. Não sei o que ela tem na cabeça para querer voltar aqui, mas voltou, graças a Deus. Estou aqui com a Marisa Risse, a Lady from Stars. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Você, né? Quanto tempo? Quanto tempo agora? Exatamente. Ó, tá quente essa máscara aqui. Imagina. Que escolha ruim. Eu tinha uma máscara do Jason aqui, era tão mais Era mais fácil. arejada. Nossa, plastiquinho bem vagabundo. Nossa, era bem melhor. Você tá bem? Tô bem. Tô bom. feliz de estar de volta, né? Inclusive, quem não viu o primeiro episódio, né? Corre lá, a gente falou mais de casas reais, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar de coisas mais de Halloween, né? Mais de Halloween. Acho que o pessoal percebeu, né? Acho que Se não percebeu, espero eu ter ia ficar percebido. chateada. É porque falam que por causa do chifre não dá pra perceber a diferença, né? Que se lembra do meu passado, é igual aqui. Ai, meu Deus. Mas faz parte, né? Quem nunca passou por isso na vida, você já passou por episódios assim na vida ou não? Que eu saiba, não. Ah, melhor Melhor não saber. É que dizem que tem as pessoas que já passaram, as que vão passar. Às vezes você já passou e não sabe, então é melhor deixar pra lá, né? Deixar Já no eu ouço passado. que tem as pessoas que já passaram e as que não sabem, né? E as que não sabem, exatamente. Então que seja que passou e não sabe, tá tudo bem, né? Então vamos falar sobre os casos criminais de Halloween, que é uma data que tá crescendo aqui no Brasil, não tá? Tá crescendo muito. Antigamente não tinha muitas coisas de festa. Eu lembro que ia nas lojas assim, não tinha coisa pra vender, nem nada do tipo. Tá crescendo muito mesmo. Então, lá no meu condomínio, eu moro no condomínio, eles já reúnem as crianças para ir do último andar até o primeiro, assim, pegando doce na casa dos outros. Aí esse ano vai ter festa no salão de festas lá. Que legal. Era E meu aí, sonho pessoal... de infância era ir pegar os doces. Nossa, o ano passado eu fui com meu filho, né? Que tem que ir um adulto para acompanhar, que meu filho é muito pequeno, tinha 4 anos. Eu voltei com 2 abóboras de plástico, assim, lotada de doce, e mais 2 sacolas cheias. A gente ficou comendo doce mais de 2 meses lá. Nossa. É muito doce, cara, O muito pessoal doce. se empenhou também, né? O pessoal se empenha lá, o pessoal quer ver a criançada com diabetes mesmo, não tá nem aí. Mas é isso, vamos falar dos casos de Halloween. Lembrando, você tá aqui em São Paulo, você não veio Sim. só para participar do podcast, né? Você veio pra... Você pode falar o que você veio fazer ou ainda é... A gente, na verdade, sim, a gente, né? Porque eu estou junto com a minha avó dessa vez, né? Qual o nome da vovó? Desculpa. É Marisa também. Marisa também, ó que Duas legal. Marisas. Ó que O massa. meu é Marisa Neta, nosso nome é igual. Ah, é? Inclusive foi até engraçado, porque a gente foi na rodoviária pegar o bilhete e a moça ficou desesperada, porque ela pensou, meu Deus, você comprou 2 vezes, moça. Eu falei, não, tá tudo bem. Minha avó, Que é legal. assim mesmo. Ah, que massa, cara, que legal. Então, aí vocês vieram. A gente participou da pré-estreia ontem do filme novo sobre o caso Richthofen, né? Foi bem interessante, foi bem legal, assim, foi bem chique, né? Foi naquele shopping Cidade Jardim. Nossa, lá é mó bonzão, né? Meu Deus. Eu sempre tive um leve receio, assim, né? Porque eu sempre ouvi que não pode entrar a pé. Tinha essas histórias, né? Não pode entrar a pé, você não pode entrar com roupa de marca nacional. Só pode entrar de limusine. Dependendo da bolsa, eles vão olhar torto. Eles olham, assim. você entra com a bolsa da Gucci, o segurança para ver se é original ou se é réplica. Então,
Eu Mas nunca foi bem entrei legal. lá, não sabia? Nunca entrei. É. Bonitão mesmo assim? É bonito, é É? bonito. Só que eu falei, né? Não vou me acostumar muito com esse tipo de situação, né? Porque É outro eu só sou padrão, uma né? infiltrada ali, né? Tava. Só olhando torto, né? Os Aham. atendentes das lojas olhando torto. assim, Até os né? atendentes. Todo mundo ali, tipo, superior. Mas, ó, você já foi no JK aqui? JK. O JK fica na Juscelino Kubitschek ali. Eu fui com meu sogro lá, né? A gente tava passeando ali no Parque do Povo, que é do lado, passou lá. E aí fui olhar as lojas, assim, né? Tipo, que nem lá perto de casa tem as Vivara, tem essas lojas de rico, que é pobre, na verdade, né? Que é o pobre metido a rico. Aí chegou, tinha umas lojas lá que tinha uns nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí fui ver tinha um colar de 750 mil reais. Meu Deus. Falei pro meu sogro, falei, aí, seu Rui, compra aí pra sua esposa. Ele falou, não dá não. Falei, mas parcela em 10 aí, eu Você acho. falou 700, você já tava achando cara, aí você teve o 1.000 depois? 750 mil. Tinha uns looks, assim, de esportista, sabe? Que era uma regata e umas bermudas que ninguém usaria, de feia que é, assim. 14 mil reais. Falei, Bem básico, mano, assim. eu quero chegar nesse padrão, não pra comprar isso, mas pra comprar minha regatinha barata, sabe? Eu não tenho esses luxos. Mas aqui em São Paulo, o Cidade Jardim é perto da minha casa. Sim. Mas eu não tenho esse luxo de ir pra lá, né? E o filme é bom? Esse filme é o da Carla Dias? É, É? esse é o terceiro, né? Que eles lançaram dois É? primeiros. Sim. É porque os dois primeiros focava, tipo, no depoimento, tipo, no ponto de vista da Suzane, que ela foi manipulada, blá, blá, blá. E no outro, do ponto de vista do Daniel Cravinhos, né? Então, tipo, cada um no ponto de vista de um. Esse terceiro que saiu agora, ele é mais sobre a investigação mesmo, né? Sobre a versão da polícia, né? Tipo, que é, obviamente, a mais aceita, né? A versão, assim, oficial, que foi levada a julgamento, que é a história que todo mundo conhece mais. Daí essa é a diferença dos 3 filmes. Que legal. Ah, então, eu trouxe o perito do caso, né? Ah, que legal. O Ricardo Salada. Sim, sim. Trouxe ele aqui e ele falou, mas aí sim, são muitas versões muito diferentes, né? São. Porque é igual o filme da. Era pra ser o do Halloween, a gente vai chegar lá. Relaxa aí, gente. Ou quando saiu a série da Elise Matsunaga. Eu perguntei pra ele, falei, e aí, ô, seu Salada, que você achou? É fiel e tal? Ele falou, rapaz, aquilo é um romance água com açúcar pelo que aconteceu, assim. E ele desceu a lenha nela. Sim. Mas é que, assim, são pontos de vista completamente diferentes, né? E a Completamente, ideia é diferente. Mas eu falei, ô, Salada, ela cumpriu a pena, tá na rua agora, né? Se você encontrasse ela no Ibirapuera ali fazendo um Cooper, você não cumprimentaria ela? Porque passou, né? Ele falou, não, então, ela cumpriu o que era dela. Isso aí eu não posso falar nada. Ela cumpriu o que era dela. Se eu concordo ou não, é outra história, mas ela cumpriu. Se eu visse ela no Ibirapuera, eu não ia cumprimentar. Eu ia torcer pra ela tropeçar e cair de testa no chão. Ia esperar meia hora e chamar o resgate. Mas, assim, são muitas visões muito diferentes. Né? São. Mas é isso, bem-vindo então a São Paulo, tem mais eventos aí pela frente. E vamos falar dos casos de Halloween, que é essa data tão especial que tá chegando firme agora. E existem mais casos sobrenaturais ou mais casos de crime que envolvem o Halloween? Eu acho que tem um pouquinho de tudo, né? Tem alguns casos, tipo, sobrenaturais que são, tipo, conhecidos e tal, mas que, tipo, não necessariamente aconteceram no Halloween, enquanto, por exemplo, tem casos criminais que aconteceram no Halloween. Daí, tipo, ficou meio que marcado por isso. Ou, tipo, algo semelhante, tipo, caso que aconteceu numa sexta-feira 13, daí o pessoal, tipo, assemelha, sabe? É bom também, então. Vamos falar sobre eles. Qual caso que você acha mais marcante desses de sobrenaturais? Olha, um que eu falo que eu pesquisei, assim, e que... Como é que eu posso dizer? Acredito que realmente possa ter tido algo sobrenatural é um que ficou conhecido como a Casa dos 200 Demônios. Nossa, o nome já é... Já começa assim, né? Já começa bem soft. Já começa bem levinho aqui. E como que é esse caso? Me conta. Esse é um dos que eu nunca ouvi falar. Então, é que são muitos nomes, né? Mas basicamente foi uma mãe, a avó... E acho que, não sei se eram 3 ou 4 filhos, eles tinham comprado uma casa, tipo, foi um marco, assim, pra família. Eles estavam muito felizes e tal, eles passavam antes por dificuldades financeiras e tal. Daí eles compram essa casa. Aí dizem que assim que elas começam a morar lá, né, as crianças, a mãe e a avó, elas começam a presenciar as primeiras coisas sobrenaturais. A primeira pessoa a ver alguma coisa foi a avó, que ela falava que ela via um homem alto,
geralmente perambulando na casa durante a noite, que ela via pegadas, como se fosse uma gosma no chão. E, obviamente, né, eu sempre falo, todo caso sobrenatural tem ou porão ou sótão, né? Sempre. Por que o pessoal compra casa com essas coisas ainda, Eu né? falo, se eu tivesse porão na minha... Assim, na casa que eu quero... Principalmente porão, que eu acho porão pior do que o sótão ainda. Não, obrigada. Porão é embaixo. Porão Sótão embaixo, aí em sótão cima. em cima. Acho que sótão, pra mim, eu acho que pega mais. Né? Nossa Senhora. Pra mim, eu acho que é o porão. Daí, nessa casa era um porão. Aí dizem que as principais atividades paranormais aconteciam lá. Eram várias coisas. Tipo, sempre no começo eu percebo que, geralmente, nesses casos sobrenaturais, as pessoas que relatam coisas mais leves, assim, começam coisas leves, né? Que já fazeriam eu ir embora daquela casa, né? Tipo, Já largaria a casa pra trás. Esse tipo As de coisa. panelas, né? Tem filme que cai as panelas, daqueles negócios pendurados. Só que no caso delas, as crianças começaram a se afetar. Vamos dizer assim, elas começaram a se afetar num sentido de que dizem que as crianças começaram a levitar. Nossa. Que elas sentiam uma força muito forte que puxava e jogava elas, sabe, para tipo... Era como se fosse algo que puxasse e jogasse contra a cabeceira, sabe? Umas coisas bem violentas. Tanto que teve uma das filhas que, em uma dessas coisas que acabou acontecendo, ela teve que ser hospitalizada para tomar ponto. E o que acontece, né? Por que muita gente leva esse caso em uma grande consideração? Porque, por conta das crianças estarem sempre machucadas, a mãe acaba perdendo a guarda delas. E, obviamente, a polícia começa a investigar toda aquela situação, conselho tutelar, esse tipo de coisa. E a mãe estava desesperada, assim, tipo, ela tentou procurar ajuda da igreja e por aí vai. Só que processo, assim, de exorcismo, ou seja lá qual for o processo, às vezes, nos dias de hoje, são muito difíceis, né, de serem realizados, são né? burocráticos. Então, no começo, assim, a igreja e os lugares que ela procurou não estavam querendo ajudar. Ela recebeu, tipo, alguns conselhos, tentou fazer, mas sempre piorava a situação. Mas, assim, que nem eu falei, a avó via mais, as crianças sofriam mais diretamente. Dizem que, às vezes, elas começavam a falar com uma voz muito grossa, uma voz que, tipo, não era delas. Tipo, era uma coisa, tipo, bem pesada mesmo, todo o clima da casa. E, como eu falei, vem acontecer dela perder a guarda dos filhos. Até que dizem que no hospital, o próprio médico e as enfermeiras começam a perceber que realmente é alguma coisa estranha com aquelas crianças, porque elas tinham comportamentos bizarros. Dizem que até uma enfermeira chegou a presenciar uma criança subindo pela parede, tipo, uma coisa, tipo, bem Nossa. de filme de terror. E o que acontece, né? O médico faz a avaliação na mãe, percebe que, tipo, ela era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de diagnóstico, ela estava mentalmente estável. As crianças também, quando elas não estavam tendo esses surtos, elas tinham um comportamento normal, não parecia ser relacionado a algum tipo de transtorno. Então, nisso, eles mandam alguns policiais na casa para ver, tipo, se era alguma coisa da casa. Tipo, não no sentido, obviamente, sobrenatural, né? Porque a polícia, o trabalho deles não é esse. Mas sim num sentido se não tinha algum tipo de insalubridade e tal. Daí, se eu não me engano, eles vão com a mãe, a avó, visitar a casa, 2 policiais e uma mulher do conselho tutelar. Quando eles chegam lá, a mulher do conselho tutelar, ela relata que algo puxou ela para a porta, assim, e bateu. Na porta não, desculpa, na parede, uma força puxou ela e jogou ela para a parede, tanto que ela saiu de lá imediatamente. E os policiais falam que eles começaram a avistar um monte de coisa, que eles começaram a tirar foto de dentro da casa. Teve também um policial que fala que o gravador de áudio dele acabou pegando uma voz estranha no fundo que ficava dizendo oi. E por isso que muita gente leva em consideração esse caso, porque tem muitas testemunhas e testemunhas assim que teriam que ser as mais céticas possíveis, né? No caso, médico, enfermeira. Policial, conselheira tutelar. Então, assim, os próprios policiais, né, falam que eles viram coisas sobrenaturais naquele dia, coisas, tipo, sem explicação. Acontece que o policial que tirou as fotos, ele fala que acha muito estranho, porque quando ele saiu da casa, as fotos estavam todas pretas, não davam pra ver nada. Porém, a única foto que ficou conhecida desse caso que sobrou foi aquele que tirou da frente da casa, né, que tem algumas pessoas que dizem que elas veem, né, algo na janela, tipo, como se fosse uma pessoa parada. Bem, Nossa. Bem forte esse caso. Aí, depois de muito tempo, eles conseguem um padre que faz um exorcismo na casa. Acho que eles fazem, tipo, 2 tipos de exorcismo diferentes na casa, porque existe, tipo, o exorcismo romano e tem um outro tipo. Não sei muito bem a diferença entre eles, mas, enfim, esse padre faz, só que, tipo, a situação da casa não melhora muito. Aí, depois de muita batalha da família, porque não era uma família, assim, que tinha condição financeira pra, tipo, se mudar rápido. Só sai, né? Elas tinham gastado todo o dinheiro delas ali.
Então, por conta disso, depois de alguns tempos, assim, acho que foi pouco mais de um ano, assim, ela consegue outra casa e ela recupera a guarda dos filhos e depois que eles vão para outro lugar, tipo, tudo parou e tudo se normalizou. E outra coisa que as pessoas acham interessante nesse caso é que, nesse específico, a família nunca quis vender os direitos da história deles para fazer filme, esse tipo de coisa. Tanto que a mãe e a avó deram só uma entrevista. Tipo, elas nunca mais quiseram falar sobre isso. A gente tem outros sites que trazem a história, tudo que elas contaram, porque ficou conhecido na época, né? Tanto que até a população meio que começou a fazer tipo um burburinho, pelo que eu vi, para que ela recuperasse a guarda dos filhos. Então, muita gente acha que, tipo, ao contrário de alguns outros casos sobrenaturais que ficaram em alta, muitas pessoas veem que a família não quis lucrar em cima disso, então parece uma história realmente mais palpável, vamos dizer assim. Nossa, mas que loucura, cara, isso. Mas isso que eu contei bem por cima, gente, porque o caso em si, os detalhes, Essa foto é fácil de encontrar na internet? É fácil, é colocar a Casa dos 200 Demônios, já aparece. Então, ó, pra vocês que estão assistindo até aqui, ó, a foto vai aparecer aqui, acho que tem mais espaço, vai aparecer aqui a foto. E o link do caso, tem vídeo sobre esse caso? Eu tenho no meu podcast, a gente gravou um episódio. Então, tá, e o link do podcast estará na descrição aqui do vídeo também. E comenta aí, vocês viram alguém na janela ou não, comenta, né? Se vocês viram alguém na janela, se não viram. Eu acho que até que a família ficou um ano lá pra conseguir sair de lá. E, assim, eu iria atrás do antigo dono, né? Porque tinha que estar constando lá. Nesse caso específico, eu não consegui achar, quando eu fui pesquisar muita coisa sobre qual era a história da casa, que às vezes tem algumas coisas assim. Eu sei que depois um outro cara comprou a casa, com a intenção de fazer um documentário. Já era um cara que fazia documentários de coisas sobrenaturais. Aí dizem que eles nunca conseguiram fazer o documentário até o final do jeito que eles queriam, porque era impossível trabalhar lá. Caramba. Tipo, o pessoal os câmeras, os operadores de áudio, eles falam que, tipo, era uma presença sobrenatural, tipo, muito forte, muito pesada, que, tipo, toda vez que eles iam gravar alguma coisa, acabava interrompendo. Eu sei que, tipo, tem um documentário sobre o caso, acho que deve ser a mesma coisa, 200 demônios, 200 espíritos, muda dependendo. 200 qualquer coisa. 200 alguma coisa, 200 alguma coisa ruim. Daí parece que o documentário, tipo, não ficou como eles realmente queriam, porque não foi possível. Aí esse cara, esse cineasta, caçador de fantasmas e tal, ele é dono desse lugar até hoje. Só que, tipo assim, ele nunca mais mexeu. Aí a casa teve que ser demolida, então ela não existe mais, é só um terreno. E antes da casa ser demolida, os vizinhos ligavam constantemente para a polícia, porque eles falavam, tem gente invadindo a casa e tal, entra lá, porque tá ouvindo barulho. Tipo, teve várias ocorrências policiais. Os policiais iam lá verificar para ver se tinha alguém invadindo a casa e não tinha ninguém. Não tinha nada. Aí hoje em dia, como eu falei, a casa foi derrubada, não existe mais, é só o terreno, daí tá fechado, assim, cercado. Mas dizem nesse relato dos vizinhos que até hoje, tipo, não que rola algumas coisas, mas que muitas pessoas invadem esse terreno para fazer rituais, esse tipo de coisa. Porque já ficou marcado como um local para isso. E assim, você que entende mais desses casos, você que fala mais sobre esses casos, normalmente caso assim é porque aconteceu alguma coisa antes na casa ou só escolheram lá e pronto? Olha, dos casos que eu conheço é porque geralmente teve algum tipo de história na casa, assim, alguma coisa que aconteceu. E aí vai passando, né? Porque aqui em São Paulo, você falou que você estava lá perto da região da Paulista, e lá tem o Castelinho da Paulista, né? Sim. Que falam que morreu não sei quem lá e tal, até acho que o Geraldo Luiz, um desses caras foi fazer reportagem lá, e aí as luzes das câmeras apagavam e tal. Acho que aí é mais, no caso deles, mais entretenimento para pegar a galera do que... Você é um fantasma, não vou me preocupar em ficar apagando luz dos caras. Quero tacar o terror lá, né? E você já viu alguma coisa sobrenatural? Se é alguma coisa que se fala... Até hoje você fala, mano, não sei o que é isso. Tipo, que eu presenciei... Olha, tipo, até às vezes as coisas que eu acho que eu vi uns vultos, umas coisas meio assim... Teve uma vez, assim, que acho que foi uma coisa muito esquisita, que, tipo... Sabe aqueles sonhos extremamente realistas que você, tipo, não consegue diferenciar se realmente aconteceu ou se você tava 100% sonhando? Sim. Porque teve uma vez que eu lembro que eu acordei de noite. Eu sou o tipo de pessoa que acorda com muita sede. Daí eu acordei, fui até a geladeira, assim... daí eu fui pegar água, assim, só que quando eu olhei pro micro-ondas, né, fica o reloginho, geralmente ele tava apagado. Aí eu achei aquilo estranho, pensei, nossa, acabou a energia, né? Aí eu olhei assim pra televisão, que fica aquela luzinha vermelha, tava apagada. Aí quando eu olhei pra fora, tipo, tava tudo escuro, tava um breu. Aí de repente veio uma voz, assim, dentro de mim falando, você não tá em casa.
Nossa. Você não tá em casa. Daí eu fiquei com medo. Aí eu lembro que eu saí correndo e quando eu olhei pra cama, eu tava deitada na cama. Nossa, mano. Sim, daí eu lembro que eu ficava, tipo, me batendo, só que, tipo, eu não sentia batendo, parecia que eu flutuava, assim, até que, tipo, eu acordei, assim. Tipo, veio assim, daí, tipo, foi uma sensação muito estranha, porque foi muito realista, sabe? Porque eu realmente tive a sensação que eu levantei, tipo, não foi... Que geralmente quando a gente sonha, a gente tem um ponto de vista, assim, de sonho, né? É. Esse não, foi, tipo, um ponto de vista bem realista. Daí foi uma coisa bem... Cara, que loucura. Foi bem, tipo... Eu tenho a sorte de não ter tido esses casos assim, sabe? Eu nunca vi nada. Eu conheço muita gente que diz que já viu coisa e tal. Minha família é da igreja, né? E aí, meu avô e minha avó, meu avô falecido já, mas contava uma história que minha mãe conta também. Que eles estavam na casa dos meus avós e tinha umas visitas lá, que era pessoal da igreja e tal, e tinha uma menina um pouco mais nova lá, não sei se era adolescente, tá, fase adulta, comecinho assim. E aí do nada a menina começou a virar assim, as mãos e falar grosso, e aí meu avô falou que tinha alguma coisa nela já, e aí quando foram pra tentar tirar o que tava dentro dela, ela levantou o sofá com a mão só e jogou na parede, assim, ó. Nossa! É, louca a história. Eu acredito? Não muito. Porque é muito bizarro. Mas assim, eu sou a pessoa que fala, não sei se eu acredito se foi bem assim a história. Mas que se eu visse, ia ser o primeiro a desmaiar. Eu sou, sabe os filmes de terror que tem sempre um O primeiro que é que mais bunda morre. mole que morre Aham. primeiro? Sou eu, todinho ali. Então, assim, tem essas histórias. Tem uma outra história que a minha priminha morava com a gente, meio que irmã nossa, assim. E ela tinha acho que uns 3, 4 anos. E nesse dia eu tinha dormido fora. Meus pais tinham separado, tinha dormido fora. E aí minha irmã e minha mãe contam que essa minha priminha acordou de madrugada, chamou minha irmã. E elas estavam ouvindo passos dentro de casa. Mas eram passos, não era tipo de pé. Era como se estivesse batendo casco no chão, assim. E aí minha irmã acendeu a luz, não tinha ninguém. E aí minha priminha, que tinha uns 3, 4 anos, falou assim, olha, quem que é aquele moço de rabo na porta? Nossa, bem coisa de criança, criança de filme de terror. Bem coisa de criança, filme de terror. E eu, graças a Deus, não estava no dia, senão eu não estaria aqui hoje. Porque eu teria morrido ali mesmo. Mas eu acho foda essas histórias, Sim. assim, sabe? Eu nunca presenciei nada, mas se eu visse, seria a última coisa que eu veria na minha vida, muito provavelmente, É, sabe? eu acho que deve ser um pânico, assim, principalmente acho que de ver. Eu acho que é mais... É diferente, eu acho. Eu acho que, pra mim, acho que seria pior ouvir do que ver. É. Sabe, porque se você vê, você tem uma referência ali. Isso é Se você verdade. só ouve, só sente, só vê passando, assim, eu acho que seria pior pra mim. Bem pior. E tem casos de crimes também que são relacionados ao Halloween, não diretamente, Tem, assim. não tem, Tem? tem um que ficou conhecido como o caso do Candyman. Não vou lembrar certinho o nome dos envolvidos. Só sei que acho que é O'Brien, o sobrenome do homem, né? Basicamente, um dia esse cara, os 2 filhos e 2 vizinhos saíram pra fazer o trick or treating, né? Ir atrás dos doces e tal. Tipo, era pra ser um Halloween normal, o filhinho dele tava super empolgado. Nisso, o que o pai relata? Que ele bateu na porta de uma casa, né? As crianças e tal, e ninguém atendeu. Nisso, as crianças saíram correndo pra ir até a outra casa. E o pai acabou ficando para trás. Depois de algum tempinho, assim, coisa de minuto, o pai volta com alguns doces e entrega um para cada criança. Que era um doce que era tipo daqueles de pozinho. Sei. Sabe que você abre e geralmente estoura na boca. Não sei se era bem desse de estourar na boca, mas o doce era um pozinho. Aí, enfim, né, ele dá um doce para cada uma dessas crianças, ainda sobra um, ele dá para uma criança aleatória ali que ele conhecia, que a família assim conhecia de vista. Enfim, passa as horas, terminam de fazer lá toda a questão do doces ou gostazuras, né? Acho que é assim. Ai, que chique, eu não lembro como é que fala em português, enfim. Como é que fala em português? Desculpa, bugou o cérebro aqui. Mas, enfim, passa as horas, o pai volta para casa com esse filho. A filha acaba não comendo doce, mas o filho decide comer o docinho, come esse do pozinho, come outros. Em questão de meia hora, o filho começa a passar mal, começa a vomitar, começa a ter diarreia, começa a ficar fraco. Dizem que eles tentavam colocar o filho em pé, ele caía. Enfim, tava, tipo, passando super mal, eles levam para o hospital, o menino morre. Aí eles descobrem que aquele doce tinha sido adulterado.
Aí a polícia, obviamente, começa todo um resgate, assim. Conseguem recuperar os outros doces. As crianças ainda não tinham comido, então foi possível recuperar e evitar um incidente ainda maior, né? Aham. Sobrenatural, gente, efeitos. Ele combinou, ele pagou para as abóboras É a fazerem isso. fita muito vagabunda que eu trouxe. Mas voltando, né? Enfim, infelizmente o menininho vem a falecer. Daí, enfim, começa a investigação. Daí o pai falava que ele não lembrava direito quem era o homem, que o cara só enfiou o braço e deu o doce pra ele. Daí ele fala, tá. A polícia pergunta, né? Tá, mas qual que era a casa? E não sei o que. Eu não lembro qual era a casa. Aí a polícia começa a achar meio esquisito. Como assim, você não lembra qual que é a casa e tal? Daí eles dizem que eles colocam o pai no carro, começa a dar volta no bairro. Eu não sei. Aí eles descobrem que o pai estava endividado. Coisa assim, eu não lembro se era bem assim, mas, tipo, em reais, nos dias de hoje, seria, tipo, uns 600 mil ou 600 mil dólares. Tipo, era muito dinheiro. E eles descobrem que o pai tinha feito um seguro de vida no nome dos filhos, né? Então, enfim, também descobrem que ele tinha comprado alguma coisa em uma loja de produtos químicos e tal, e descobrem que foi o próprio pai que envenenou o filho para poder recolher o seguro de vida. Ele negou até o final da vida dele que foi ele, mas, assim, ele foi condenado à morte, morreu na pena de morte, mas, assim, por mais que ele tenha negado a vida inteira, assim, até ele vir a morrer na pena, tipo, tinha muitas provas contra ele, tipo, muitas provas, e no caso a mãe não sabia, ela nem tinha muita noção das dívidas em si, então foi, tipo, tudo arquitetado pelo próprio pai, né, ele deu até para as outras crianças que ele queria, né, que acontecesse com as outras crianças para meio que, tipo... Pra não ser só a dele e falar, é óbvio ficar que foi, extremamente né? suspeito, então, tipo assim, dá pra ver até que ele tinha a intenção de matar a outra filha, né, que sobreviveu porque ela não comeu o doce, né, tão imediatamente. Então... foi bem bizarro, foi muito marcante na história dos Estados Unidos especificamente. E a dose de veneno que tinha no doce era absurda, assim. Tipo, mataria mais de uma pessoa, assim. Porque matou uma criança em poucas horas, né? Em poucas horas o menino já tinha... Sim. Meu Deus do céu. Cara, que loucura, velho. E tem mais desses casos assim? Esse é o mais assustador que você conhece, que envolve Halloween? Ou casos paranormais, essas coisas assim? Eu acho que esse é bem marcante porque ele é muito Halloween, né? Tipo, tem toda a questão do doce. Era uma coisa assim que eu lembro que, tipo, eu sempre pensei, nossa, mas se alguém envenenar o doce, né? Será que eles não pensam nisso? Aí eu fui ver, já aconteceu, Já né? aconteceu. Mas tem um outro que eu conheci recentemente, que foi de um menino que era intercambista do Japão. Era Yoshi, o nome dele. Enfim, ele tinha 16 anos, ele estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Aí ele estava lá com a Host Family, né? Que é a família que acolhe, né, intercambistas. A relação dele com a família era ótima e tal. Daí, um certo dia, ele, o filho dessa família, né, que seria o host brother dele, né, que acho que era acho que era Webb o nome dele. Tipo, eu lembro que era uma coisa bem simples. Enfim, eles tinham uma festa de Halloween que estava sendo organizada por um grupo de intercambistas japoneses. Enfim, se fantasiaram, né? E esse amigo dele, o Webb, ele já estava com uma coluna com aquelas... coisa cervical, sabe? Esqueci o nome. Tipo colete cervical. Isso, porque ele tinha se machucado, então, tipo, ele já tava com isso, daí ele colocou umas ataduras, sabe? Então, enfim, eles se fantasiaram, coisa de Halloween, adolescentes, vamos pra festas, né? Então, tipo assim, eles vão até um endereço e eles erram o endereço, né? Porque, tipo, era 1900, não tinha 1990. Não tinha o Waze, né? Não tinha o Waze, era mais complicado, daí, enfim. Eles erram o endereço, né? Mas até então eles não sabiam, então eles batem na porta. Nisso, uma mulher abre, assim, ela se assusta com a presença deles. Nisso, pelo que eu entendi, que ela abre a porta, não foi exatamente a porta da frente da casa. Então, ela conseguiu ver meio que eles de longe. Ela diz que ela se assusta, então ela corre pra dentro e fala pro marido dela pegar a arma, porque tinha estranhos na porta. Aí, o que acontece, né? Eles veem essa mulher, né, na porta, daí dizem que o Yoshi foi até lá, porque até então eles estavam achando que ali era a casa da festa que eles estavam indo, mas como ela fecha a porta, eles ficam um pouco confusos, eles começam a perceber que eles estavam no lugar errado, eles vão em direção ao carro. Nisso, né, o marido sai pro lado de fora com a arma que ele tava.
aponta pra eles e começa a ameaçar, falando pra eles irem embora. Enfim, só que o Yoshi, como ele era japonês, ele não sabia inglês muito bem. O inglês dele estava bem, pelo que eu entendi, num nível mais básico. Então, ele não entendeu o que o cara disse, ele não estava entendendo ainda que ali não era o local da festa. Então, dizem que ele começou a ir em direção a ele. E o homem fala que ele ficou extremamente assustado e ele deu um tiro no peito dele que acabou, enfim, passando pelo pulmão. Enfim, o amigo consegue pedir ajuda para os vizinhos e dizem que esse casal ainda não quis que os vizinhos fossem lá, pediram para eles irem embora e não sei o quê. Eles conseguem chamar a ambulância, mas infelizmente o Yoshi faleceu. E foi um caso que acabou trazendo uma polêmica muito grande, inclusive sobre a questão das armas nos Estados Unidos, porque o casal, eles falam que eles ficaram muito assustados e que eles reagiram assim, mas, tipo, a defesa do Yoshi alegou, né? Porque, então... A defesa do Yoshi, não, desculpa. A acusação alegou. Então, por que você não deu, tipo, um tiro, tipo, na perna, né? Ou atirou pro ar, que geralmente o que as pessoas fazem, assim, para dar o primeiro tiro, geralmente de alerta, né? Enfim, vários questionamentos. Durante o julgamento, né, na hora que a esposa foi chamada, ela falou que ela se assustou porque a pele do Yoshi era mais escura que a dela. E ela achou que pudesse ser um latino, ou então um homem negro de pele clara. Outro argumento, né? E que ela ficou assustada e, tipo assim, se eu não me engano, o marido dela tinha quase 2 metros de altura e o Yoshi tinha, tipo, 50 quilos. Tipo, ele era um menino muito pequeno. Enfim, o que chocou, assim, que me chocou muito nesse caso é que o casal foi inocentado. Sério? Porque, nos Estados Unidos tem muito uma questão, assim, do porte de armas e também da sua propriedade. Da defesa da propriedade, né? Isso, então a polícia, o julgamento achou que, enfim, eles estavam no direito deles ali, não, tipo, e que foi tudo realmente um acidente e que não era para ter acontecido daquela forma. Tanto que inicialmente a polícia nem quis abrir uma acusação contra o casal, porque eles falaram, foi na propriedade deles, enfim, mas é uma coisa extremamente absurda. Obviamente o consulado japonês tentou fazer alguma coisa, mas não acabou indo muito para frente. A única coisa depois que a família do Yoshi conseguiu entrar com um recurso e que o casal teve que fazer foi arcar com uma quantidade lá, uma multa que acho que foi de $600 mil, tipo, foi uma multa bem alta. Só que, enfim, né, depois com esse dinheiro a família criou alguns incentivos para intercambistas e tal. Foi uma coisa tão grande que a população japonesa chegou a fazer um abaixo-assinado, tipo 1 milhão de japoneses assinaram. Caramba. Em relação a ter um maior controle de armas nos Estados Unidos. Eles chegaram, né, os pais a conhecerem, acho que era o Bill Clinton, o presidente na época, enfim, chegaram a levar esse abaixo-assinado, mas a gente sabe que não são coisas que vão acontecer, não nada, né? ainda mais nos Estados Unidos, né? Então, tipo, foi outro caso, assim, que eu sei que é muito marcante, assim, da história do Halloween, assim, também da história dos Estados Unidos, foi esse do Yoshi. Que é bem pesado também, né? Nossa, e os argumentos, porque a pele dele era mais escura e também tal. eles falam, porque ele estava andando de uma forma muito estranha, e essa forma que ele estava andando assustou a gente, ele estava andando de uma forma incomum. Porém, a perícia, assim, que eles realizaram, pelo que eu vi, diz que ele estava andando, tipo, igual uma pessoa normal, assim, tipo, não teve muito essa coisa de movimentação estranha, igual eles falaram. E mesmo assim, né? Ele tá andando diferente. Vou dar um tiro de espingarda no peito dele pra afastar. E uma coisa bem triste é que o Eb, né, que era o amigo dele, cometeu suicídio ano passado. Nossa. Claro, não dá pra saber se isso tem relação ou não, mas com certeza deve ter sido um trauma gigantesco, porque, enfim... muito provavelmente, se não foi ocasionado por isso, tem alguma pontinha. Que é sempre um acúmulo de fatores, assim, Com né? certeza. Não era um amigo meu, né? Mas eu sou humorista, né? E aí dentro do humor tinha um rapaz que ele tinha começado há um tempinho a fazer, e ele tinha problemas severos, assim, com depressão e tal, não sei o quê. Começou a foi tratando, ficou um tempão tratando. E aí um dia ele fez um show ruim, ficou meio bad assim, e resolveu montar uma caixinha no Instagram para conversar com o pessoal. Para ver se dava uma melhorada. Começou a responder pergunta, e mandaram uma pergunta sobre como estava o tratamento dele com a depressão.
E aí acho que isso ativou algum gatilho nele, assim. E aí esse story dessa caixinha, ele já respondeu meio chorando, meio alterado, assim. E foi a última caixinha que ele fez, saiu de lá e tirou a vida dele mesmo, assim, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa está no tratamento ou passa por muita coisa e aquilo um dia acaba gerando um gatilho nela de Aham, novo, né? sim. É uma loucura, cara. Então, assim, pode até ser que não tenha envolvimento direto, né? A relação dele ter tirado a vida dele com esse Mas caso, com certeza foi um trauma. mas com certeza era uma pimentinha ali também que ajudou a desenvolver isso, né? Sim, E quanto à relação... Você morou fora, não morou? ainda não. Ainda não, mas você está pretendendo ir? Ano que vem eu vou um pouquinho pra Portugal, que eu tô fazendo uma pós agora. Ah, não, é que você falou assim, não lembro como que é o termo em inglês. Achei que você tinha Não, é que eu sou crescido formada em em letras em letras. inglês. Daí Legal. eu, pra faculdade e tal, até pra pós agora, eu leio muito inglês. Daí, às vezes dá esses tilts, assim, Ah, tipo... faz parte também, né? E tem casos que, não sei nem se entra como Halloween, mas de magia negra. Ai, tem alguns casos envolvendo rituais. Tanto que recentemente eu tava contando o caso de um serial killer da Indonésia. Que basicamente ele diz que o pai dele, que já tinha falecido, foi uma visão dele e falou que ele tinha que coletar a alma de 70 mulheres para, enfim, fazer um grande ritual que, enfim, ele atingir coisas na vida dele inimagináveis. Mas, enfim, seria um grande ritual e ele ia precisar coletar essas 70 almas. Pelo que eu entendi do caso, ele já trabalhava nessa época com uma coisa mais espiritual, né, de fazer consultas, e geralmente as maiores clientes desse cara eram mulheres que estavam procurando fazer alguns rituais para ter mais sorte, para atrair beleza. O nome desse serial killer era Ahmad, e o outro sobrenome é bem difícil, né, mas era Ahmad. Enfim, teria sido nesse momento que ele começou a se aproveitar das tais clientes dele, e ele falava que como parte do ritual, para elas atingirem aquilo que elas desejavam, elas tinham que ir com ele até um lugar lá que tinha meio que um córrego. Lá, ele enterrava a vítima da cintura para baixo da terra, então ficava tipo com as pernas tudo para baixo da terra, o que já dificultava a mobilidade e qualquer tentativa de fuga, de defesa da vítima. E ele falava que aquilo fazia parte do que ele ia fazer. E nisso, né, que a vítima estava imobilizada de certa forma, ele acabava estrangulando e, enfim, infelizmente a vítima vinha a falecer. E depois, como forma de, tipo, fechar o ritual, vamos dizer assim, ele bebia a saliva da vítima. Sim. Depois, enfim, ele esquartejava e escondia ali mesmo naquele córrego. E, enfim, depois de algum tempo a polícia acaba descobrindo. Parece que ele chegou a conseguir assassinar 42 mulheres. Nossa. Muitas, infelizmente, não foram identificadas porque o estado de decomposição estava muito alto. Teve até uma suspeita da polícia que talvez as esposas dele, porque ele era casado com 3 mulheres, talvez as esposas tivessem algum tipo de conhecimento, porque alguns itens das vítimas foram encontrados na casa dele. Então, teve essa suspeita. Pelo que eu vi, uma esposa chegou a ser julgada mesmo. Mas, assim, enfim, depois que ele foi preso, ele foi condenado à morte. E ele disse, né, que na visão que ele teve com o pai, não ficou muito claro se ele realmente tinha que matar essas 70 mulheres para coletar essas 70 almas, mas que se ele matasse ia ser mais rápido para ele Nossa. conseguir. Tipo, era uma coisa bem Doida mesmo. bem doida mesmo. E esse é o primeiro assim que me vem na cabeça quando se trata de ritual, porque na cabeça dele ele ia estar fazendo esse grande ritual. Nossa, tem até no Brasil tem uns casos também que envolvem rituais, né? Tem. Tem o. Não sei, você pode me corrigir se estiver falando abobrinha, tá? Mas o caso dos canibais lá de Pernambuco era isso, não era? Ele tinha o Jorge, né, que era o homem ali dos 3 canibais, ele tinha meio que uma espécie de uma seita, né? Que eles acreditavam que eles tinham que fazer uma limpeza na população de pessoas que não eram puras. Então, acho que não tinha bem aquela que quando a gente pensa em ritual, né? Aquela coisa de desenhar no chão, de vela. Mas tinha essa questão dessa seita, né? Que eles acreditavam que, enfim, eles estavam purificando o mundo e tinha até nome a seita, né? Porque ele deixou um manuscrito, né? Com toda a história de vida dele e alguns ideais em relação a essa seita. Então,
é um pouquinho diferente. Mas independente mesmo, né? Uma curiosidade para quem não sabe é que existem tipos de homicida, né? E eles acabam se enquadrando como homicida missionário, né? Que são pessoas que acreditam que elas têm alguma missão. Nisso enquadra até mesmo, por exemplo, o Pedrinho Matador, esses que são justiceiros, porque eles acreditam que eles têm uma missão, né? Seja elas limpar a terra de pessoas ruins e por aí vai. O outro que eu falei do Ahmad, eu acho que classificariam ele como visionário, que geralmente são pessoas que ouvem vozes, têm visões, enfim, tem algum tipo de diagnóstico que acarrete alucinações e por aí vai. Nessas alucinações eles têm essas visões e por causa delas eles vêm a cometer assassinatos. Então, tipo, tem essa coisa de classificações. Mas será, isso influencia no julgamento também, será? Digo assim, porque assim, se a pessoa que ela comete crimes por conta de visões que ela teve, se psicologicamente for atestado que ela realmente tem aquelas alucinações, será que influencia? Pode influenciar, sim. É muito importante essas classificações por questões de pesquisa, né? Mas eu acredito que possa, sim, influenciar, né? Porque tem vários outros tipos de agravante, né? Que podem ser adicionados na pena da pessoa de acordo, né? Tipo, motivo torpe, enfim, essas coisas que a gente ouve falar. E eu acredito que compreender qual foi a motivação por trás daquela pessoa iniciar o assassinato pode ser algo que vai ter alguma diferença na avaliação psicológica que pode vir a acontecer no caso, mas também até na questão do julgamento em si, né? Porque é muito importante entender por que aquela pessoa decidiu cometer esse assassinato. Foi por dinheiro? Foi por que ela teve uma visão, uma alucinação, ideologia? É importante entender, porque, tipo, se teve uma ideologia, de repente pode entrar alguma coisa de crime de ódio, por exemplo, né? Se teve alguma coisa em relação a dinheiro, né? Pode entrar... Então, é muito importante haver o reconhecimento da motivação por trás do crime. E desses casos que você falou de vários tipos de homicídio, de missionário e tal, tem bastante casos sobre isso? Que você já falou? De pessoas que recebem visões, ou de visões, ou de pessoas que tinham seitas, ou de pessoas que tinham uma... tava fazendo isso por um bem maior. Não precisa nem contar agora, porque aí se tiver, tem alguns que você manja assim, que aí a gente faz um programa sobre isso. Tem. Seita tem bastante. Seita tem bastante. Tem umas bem assim, que você olha e pensa... Isso é legal, hein? De falar, lógico, não é legal, né? É interessante discutir sobre eles. Então, o próximo programa que nós faremos aqui será sobre esses tipos de homicídio diferente. E seitas é algo bem... O pessoal se interessa bastante, né? E uma vez eu vi essa pesquisa, gente, fontes, não vou lembrar, porém vi essa fonte de vocês. Essa fonte, confia. Eu vi, e é verdade, mas eu vi, né, que parece que as pessoas que dizem que não entrariam numa seita são as mais suscetíveis a entrar. Ah, é? Tipo, nossa, são mais suscetíveis então. a serem manipuladas. Eu achei isso bem interessante, porque, tipo, eu sou que nem você, eu acho que, tipo, não... livre, tô imune. Como é que acreditaram nesse tipo de coisa, que coisa absurda, mas parece que, tipo, não é bem assim, psicologicamente falando, assim. Não entendi muito bem o porquê, acho que eu tinha que até ver isso mais a fundo. Foi uma coisa que eu vi meio superficialmente que me interessou, sabe? Agora eu vou pesquisar sobre isso, porque agora eu tô correndo um risco seríssimo de entrar numa seita muito em breve, porque sempre fui o que bati no peito falando, como que vai acreditar num bagulho desse aí, cara? Caramba. Então, o próximo programa nosso será sobre isso. E pra gente encerrar nosso especial de Halloween aqui, queria que você indicasse ou filmes ou séries ou alguma coisa muito boa e muito assustadora sobre Halloween. Bom, eu sou uma fã enorme de filmes de terror. Eu adoro filmes de terror, assim, né? Ver um filminho básico, assim, pra relaxar, brincadeira. Mas tem um que tem na Netflix que não é bem de Halloween, mas eu acho ele interessante porque ele mistura um pouco de um caso real com um caso de possessão, né? Que daí, nosso caso de possessão eu acho muito pesado. É um filme que chama Verônica, não sei se você assistiu esse. Não assisto esses bagulho. É um filme de possessão espanhol. Não sei porque eu acho que eles mudaram o nome das pessoas, né? Mas basicamente foi a primeira vez que a polícia da Espanha colocou em um documento oficial que houve algo sobrenatural. Caramba. Tipo, porque quando a polícia vai pra casa, eles têm que fazer, né, os autos, né? Tipo, aconteceu isso na casa. E no documento tem, né? Tipo, como é que... Não vou lembrar exatamente como é que estava escrito, né? Mas, tipo, houve algo sobrenatural. Eventos inexplicáveis aconteceram em relação à possessão dessa menina. Pelo que eu vi, né? Que essa parte é igual no filme, assim, com o que realmente aconteceu. Foi depois dela e umas amigas terem brincado com um tabuleiro Ouija.
Sempre tem umas crianças pra brincar com essas paradas, né? Ó, tá até com um negócio de origem Ah, aqui. é? Ah, lá, você começar a piscar a luz aqui, começar culpa as minha. luzes coloridas, já sabe de onde que vem. Mas é bem interessante. Acho que é um filme também diferente, porque tipo, é espanhol e tal, mas acho que vale a pena porque tem essa coisa do real e do real no sentido de algo que aconteceu na vida e do caso. Da ficção do caso, né? Que legal. E você já brincou desses negócios? Não tenho coragem. Não? Não. Antigamente tinha uma crença, quando eu era pivete, que você tinha um jogo que você fazia lá, desses de pergunta e resposta. E você colocava uma tesoura em cima de um copo, assim. Tipo, virava um copo desse de cabeça para baixo. E aí colocava um papel com as perguntas e uma tesoura, e você rodava a tesoura para ele responder. Só que você não podia sair correndo, que se você saísse, tinha que fazer um cemitério. Porque sempre eles têm que envolver os mortos lá, não tem um dia de paz, né? Aí só que você não podia sair correndo, porque se você saísse correndo, a tesoura ia atrás de você. Nossa. E dava nas suas costas. Eu nunca fiz essas coisas porque eu lembro do Lendas Urbanas do Gugu e tinha um episódio do jogo do Copa. Aí eu lembro que eu fiquei com muito medo. É, né? Eu não brinco com essas coisas porque eu não acredito, mas vai que, não né? é porque eu não acredito que eu vou, vamos fazer isso aí, não dá nada não. É, sim. Então, Verônica, né, o nome da... Verônica, o nome do filme. Eu vou assistir, eu falo tenho medo, mas eu acabo assistindo depois, assim, um dia eu pego e falo, hoje eu vou assistir, porque eu acho que eu sou o público-alvo, sabe? A pessoa que fala, não tenho medo, eu vou no cinema, eu assisto, eu dou risada. Então não vai, pô. O filme de terror é pra quem é bunda mole, entendeu? Então eu sou o público-alvo, vou assistir um pouquinho depois, durante o dia, porque se eu assisto à noite eu fico afetado. Isso é verdade, afeta mesmo. Eu fico muito afetado. Até pra assim, mim, que, tipo, tô muito acostumada a ver filmes de terror de noite, assim, ainda mais, tipo, quando termina meio de madrugada, que você desliga, assim, você fica, tipo, sabe? Então, eu não assisto estranha. nada dessas coisas quando minha namorada e meu filho estão viajando, porque eu fico sozinho. Nossa, que horror. Meu filho viaja, às vezes passa 10 dias fora, eu fecho a porta do quarto dele, não abro pra nada. Porque eu tenho medo de abrir a porta do quarto e ter uma criança brincando no chão. Ou então os brinquedinhos mexendo. Os brinquedinhos flutuando. Porque filme de terror, eu tô clássica, o brinquedinho, né? Então eu deixo lá, tá tranquilo, não deixo boneco à mostra, porque vai que tem um novo Chuck ali, né? Então, justo comigo, que sou bunda mole, então não daria certo. Então é isso. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio de Halloween. Você já sabe, vai virar uma figurinha carimbada aqui. Quando estiver em São Paulo, muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas aqui. E dos outros podcasts aqui também, que eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo levar você para bater um papo. Me convidem. Convidaremos. Então deixe seus recados aqui na câmera 3. Então, pessoal, se vocês, enfim, foram com a minha cara e quiserem conhecer mais casos sobrenaturais, casos reais também, me acompanhem nas redes sociais. Todas as minhas redes são Lady From Stars, no Instagram, no Quai, no TikTok, no YouTube, que agora eu voltei com o YouTube. Então, aí sim. Finalmente. Então... me sigam no YouTube também, Lady From Stars. E pra quem quiser ver, eu também tenho um podcast. Ver não é só ouvir, porque o meu podcast eu falo que é clássico, né? É só de áudio. Então, se você quiser ouvir alguns casos, tem o meu podcast também, ou apenas um podcast. Tem alguns no YouTube, a gente não postou todos ainda, mas nas outras plataformas de áudio, Spotify, Deezer, estamos em todas. Você já tem assinatura lá no Spotify? Aquele negócio de assinar pra ouvir ou não? Como assim? Agora, igual o YouTube, tem o canal de membros lá, né? Que você assina. Sim. Agora no Spotify tá começando a ter também. Ainda não. Tô querendo colocar lá, mas eu tô vendo como que faz. Vale a pena. Funciona, O conteúdo de vocês é muito bom, cara. Obrigada. Muito bom mesmo. Eu acompanho tudo, respondo tudo, encho o saco de todo mundo. Então, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Você que assistiu até aqui, se inscreve no nosso canal de cortes. É o primeiro link na descrição. Se você já está vendo pelo canal de cortes, vai lá no canal oficial. Se inscreve lá no canal. Quer ver os vídeos curtos desse papo, Quai, TikTok, Reels do Instagram, Reels do Facebook, YouTube Shorts. Se você quer escutar o programa, tá no carro, etc e tal, então Deezer, Spotify, Google Podcasts e todos os outros agregadores de áudio. E se você estiver pelo Spotify, também tem a opção de assistir o programa por vídeo, tá? O vídeo desse programa completo lá também. Então é isso, agradecer o pessoal dos Estúdios Voz, estamos na Sala Inovação hoje. Quer fazer seu podcast? Entre em contato com eles, o link do Instagram deles está aqui na descrição. São 3 salas muito especiais, muito bem equipadas, com o pessoal muito bem treinado, principalmente a Isa, que é a nossa operadora aqui hoje. Então venham fazer seu podcast aqui, que a galera é maneiraça. Estamos em São Paulo, no bairro da Lapa, então se você é da região, já entre em contato com eles. E é isso, até a próxima, valeu! Aí.